Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que houve aí nas últimas horas na frente de batalha. Vamos falar um pouco também sobre o ouro do Sudão que a Rússia está usando para financiar essa guerra. E vamos falar também sobre a ameaça nuclear que está pairando sobre essa história toda. Eu acho que é uma ameaça menor do que o pessoal julga, mas que existe ameaça, evidentemente que existe, né? Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 2 de agosto, a gente faz vídeos todos os dias, então se você não viu alguma notícia aqui é porque provavelmente a gente já falou sobre ela, ou então vamos falar amanhã. Essas notícias foram sugeridas por Neo Ancapitalist, Atshin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar dando uma revisada aqui na linha de frente, que também não teve nenhuma grande mudança. Houve um pequeno avanço das tropas russas aqui em alguma cidadezinha por aqui. Não está refletido aqui no mapa, mas também não foi nada significativo. Foi apenas um pequeno avanço aqui nessa região. E, fora isso, eles tentaram avançar em outros lugares aqui próximo a Dívica, não conseguiram. Tentaram avançar também aqui próximo a Bakhmut e também não conseguiram. Um ponto importante de se notar nisso daqui é que, de fato, e a gente vai falar disso logo em seguida, a gente já pode falar de uma vez, né? Segundo aqui o Instituto para Estudo da Guerra, as forças russas estão transferindo tropas do norte, né, de Donetsk, para a parte sul, tanto para Zaporizhia quanto para Kherson. Lembra, a gente falou sobre isso, né? Estão pintando duas grandes ofensivas ucranianas aqui, uma na região aqui de Kherson e outra aqui em Zaporizhia, que também deve seguir nesse mesmo caminho, né? Os ucranianos têm avançado aqui em Polory e em vários outros lugares aqui. E, ao que tudo indica, a decisão da Rússia é privilegiar manter o território que ela já tem, ao invés de tentar conquistar novo território. É lógico que ela não vai deixar de atacar aqui no Donetsk, mas ela moveu boa parte das tropas que estavam aqui para a região sul da Ucrânia, né? E daí você vê também a importância da Ucrânia ter derrubado aquelas pontes aqui para chegar nesse território aqui de Kherson, né? Ou seja, realmente o fato de não terem as pontes dificultou muito essa movimentação. Evidentemente, isso não é um problema para soldados, meramente soldados. Eles podem atravessar naquela balsa lá que eles fizeram, pode atravessar até pela ponte mesmo, não há comprometimento nesse nível para a travessia, mas qualquer equipamento, tanque, coisas mais pesadas se torna muito mais complicado, né? É lógico, os russos ainda podem usar o aeroporto aqui de Kherson, né, da próxima Chernobyvka, mas toda a logística fica muito mais complicada neste caso. Então, como estou falando aqui no Instituto para Estudo da Guerra, está havendo essa movimentação, essa grande retirada de tropas lá do Donbás e para o sul da Ucrânia. E eles estão esperando, portanto, que nas próximas semanas, isso, na opinião deles, explica por que os avanços russos foram tão pequenos, ou os ataques russos foram tão pequenos, e devem continuar pequenos nas próximas semanas. De fato, a Rússia está privilegiando manter o território que ela ocupou a tentar ocupar novo território, né? É a fase que era esperada, que é a fase da linha de frente estática. A gente vinha com uma linha de frente que a Rússia avançava devagar, muito menos do que se esperava para o segundo maior exército, a segunda maior forças armadas do mundo, avançando devagarzinho, mas avançando. A gente provavelmente está se encaminhando agora para uma linha de frente estática em que não vai mudar nada por algum tempo, justamente porque os russos não se veem mais capazes de avançar, e a expectativa é que daí o que vai acontecer em seguida é a contraofensiva ucraniana com essa linha de frente regredindo, né? Houve ontem vários ataques de HIMARS aqui, vocês podem ver, um aqui em Kadivka, próximo a Luhansk, teve outro aqui em Nova Kakhovka e outro aqui em Kherson. Todos eles foram grandes explosões e coisa e tal, mas infelizmente nenhum deles a gente tem a imagem disso daí. Como eu falo para vocês, essas imagens dependem de, por acaso, ter algum ucraniano passando lá, podendo tirar foto ou fazer uma filmagem do que
do que está acontecendo, e a gente acaba recebendo esse tipo de coisa. O russo também, muitas vezes acontece que o próprio russo filma esse tipo de coisa, bota lá no Telegram deles e a gente acaba pegando as imagens aqui. Então a gente sabe que houve ataques grandes ontem aqui na região de Kherson, mas não houve de fato nenhuma imagem para a gente mostrar aqui. O que a gente tem de imagem para mostrar é bem interessante. Vocês lembram que ontem eu falei que houve um trem que foi destruído na estação de Brilivka, essa estação que fica aqui ao sul, próximo a Kherson, e essa estação é bem a linha de trem que vai mesmo para a cidade. Então parece que estava passando um grande comboio com muitas armas, muitos homens e coisa e tal, e foi tudo atingido por HIMARS, destruiu a estação, destruiu a linha férrea, destruiu o trem e matou muita gente também e destruiu muito equipamento. Então a gente não tinha ontem imagens disso aqui, tinha algumas imagens de longe do incêndio, né? Mas hoje a gente tem uma filmagem aqui que eu confesso para vocês que eu ainda não estou muito satisfeito com ela, mas vamos dar uma olhada aqui. O que a gente vê aqui são soldados correndo, um comandante gritando para eles virem para aquela região e coisa e tal, ou seja, isso faz sentido com o que a gente está sabendo. Dá para ver o trem aqui, passando aqui atrás, aqui com vários vagões. É lógico que nem todos os vagões foram atingidos, né? E dá para ver o fogo aqui, ou a fumaça nessa região. Parece realmente ser uma imagem disso, né? Isso aqui é um caso como aquele que a gente mencionou, que provavelmente esse vídeo foi feito por um russo, foi colocado em algum canal do Telegram russo e acabou chegando aqui nas nossas mãos. A gente consegue ver o que aconteceu ali, né? Evidentemente, nem todos os soldados que estavam no trem foram atingidos, mas, segundo reportes, foi uma quantidade significativa atingida, né? Vamos aguardar para a gente ter mais informações sobre esse evento aqui, mas certamente foi um evento muito positivo. E algumas pessoas me criticaram por estar comemorando a morte dos soldados russos. Infelizmente, os russos são agressores, violência retributiva, violência defensiva é perfeitamente ética dentro da ética libertária, então eu fico perfeitamente feliz em comemorar a morte de russo, não tenho problema nenhum com isso. Quem iniciou essa confusão toda foram os russos, e se eles quiserem acabar com essa confusão, é só voltarem todos para o território deles, entregar todo o território da Ucrânia e pagar reparações, que está tudo certo, a coisa encerra. Então não tem problema nenhum de comemorar a morte de russo. Eu comemoro a morte de russo, sim. Bom, outra coisa que está acontecendo lá em Kherson é que os ucranianos estão entregando esse panfleto, está sendo distribuído na cidade, este panfleto pelas forças partisãs lá em Kherson, né? E eles estão avisando, esse panfleto é um panfleto que foi produzido pelo próprio exército ucraniano, falando sobre instruções do que fazer durante a liberação de Kherson, né? Aí eles falam algumas coisas aqui, que eles devem guardar comida e água por pelo menos uma semana, deixar seus celulares e powerbanks, né, carregados para poder recarregar, ou seja, eles estão imaginando que vai faltar energia elétrica na cidade. Enfim, tem uma série de dicas aqui do que eles devem fazer, o que é importante, porque, como a gente sabe, a cidade é uma cidade grande, são muitos ucranianos que tem na cidade, e a verdade é que não tem como retomar a cidade sem causar algum dano, né? Infelizmente, a verdade é essa, vai haver efeito colateral aqui. Mas, no caso, os ucranianos estão justamente instruindo o que o pessoal ucraniano que está na cidade tem que fazer durante essa contraofensiva ucraniana. E esse caso aqui foi mais um caso de ucraniano que estava colaborando com os russos e que foi atingido pelos próprios partisãos lá da cidade de Kakhovka. Então, eles fizeram aqui... descontaram em cima do cara, né? É verdade, infelizmente existem muitos ucranianos da região que acabaram colaborando com os russos e são alvos agora dos movimentos pró-Ucrânia da região, né? Bom, e infelizmente também você teve um caso aqui de dos russos atacando uma van um ônibus que estava saindo com civis que estavam evacuando da região, estavam saindo da região
e acabaram sendo atingidos pelos russos. E na área de Dovov, 2 civis foram mortos e 5 foram evacuados para Kryvyi Rih, essa cidade um pouquinho mais aqui para cima. Realmente lamentável, mais uma vez, os russos atingindo civis inocentes nessa coisa, né? Bom, aqui mostra uma colheita dramática lá na Ucrânia. A gente não sabe exatamente em que lugar foi isso daqui, mas é um problema que o pessoal tem sentido, né? Os russos têm atacado campos de plantação de trigo simplesmente para evitar que a Ucrânia consiga colher o trigo. E aqui, nesse caso, as pessoas da região estavam com as máquinas, tentaram colher o trigo o mais rápido possível antes do fogo tomar conta de tudo, né? Tentaram colher aqui o máximo que fosse possível, dá para ver as colheitadeiras aqui. É realmente uma coisa dramática esse tipo de coisa. É muito difícil você parar um incêndio num campo desse tipo, porque o trigo está pronto para colher. Essa época é uma época muito seca lá na Ucrânia, então realmente talvez tenha sido a melhor alternativa mesmo, tentar colher o máximo possível antes do fogo atingir tudo, né? Bom, boas notícias aí, a Ucrânia já recebeu mais 4 HIMARS que chegaram lá dos Estados Unidos, então é uma coisa muito bacana, mais lançadores de foguetes para os ucranianos. Mas como eu falei para vocês, a grande preocupação de todo mundo, na verdade, não é o lançador de foguete, é o número de foguetes, porque a munição para o HIMARS também ela é relativamente escassa, não tem tanta quantidade assim, e isso não é um problema propriamente, como eu expliquei, porque a própria filosofia do HIMARS é diferente da filosofia da artilharia tradicional que a Rússia usa, por exemplo, de bombardear, da guerra de artilharia, né, de bombardear uma região até destruir tudo. Essa não é a proposta dos HIMARS. O HIMARS, a ideia é justamente que ele seja muito mais preciso e daí você precisa de muito menos deles para fazer o mesmo serviço. A questão toda é que mesmo isso é arriscado, né? O uso está sendo muito grande lá e o importante é notar isso daqui, ó. O Biden assinou mais um pacote de 550 milhões de dólares, mandando um monte de artilharia de canhão, de obus 155mm, que é o padrão das forças da OTAN, e que agora a Ucrânia tem vários obuses, vários canhões que usam esse tipo de munição, e também a munição para o HIMARS. Não fala exatamente quanta munição aqui, mas isso daqui é uma coisa importante. Que bom que tem um monte de munição de HIMARS indo lá para a Ucrânia, né? Então, boas notícias por aí, né? Bom, outra notícia boa, o navio ucraniano, aquele primeiro navio, já passou pela parte mais crítica aqui do Mar Negro. Eu vivo confundindo o Mar Negro com o Mar Morto, peço desculpas por isso, parece que eu falei Mar Morto no outro vídeo, no Mar Negro, mas já passou da parte mais crítica aqui do Mar Negro e já está aqui junto com o fluxo normal de navios aqui próximo à Turquia, né? Ou seja, realmente funcionou esse corredor de grãos. Vamos torcer para que continue funcionando. A gente já viu, já tem vários outros navios prontos para sair de lá também. Esse navio ele ainda vai parar, segundo esse acordo, né? Ele vai parar em Istambul, deve chegar meia-noite. Meia-noite vai ser por volta de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde aqui no Brasil. Meia-noite lá, né? E vai ser inspecionado por representantes da Turquia, da Rússia, da Ucrânia e das Nações Unidas. Isso aí está de acordo com os padrões lá que eles propuseram. A gente explicou, né, que vai haver essa revisão. No porto, lá em Odessa, ele é revisado só por forças turcas. Aqui ele é revisado por um grupo grande de pessoas e depois disso ele é liberado para seguir viagem para onde for entregar, né? A notícia que eu tinha é que esse navio, particularmente, ele iria para Trípoli, no Líbano, mas alguém falou que, na verdade, era para Uganda que estaria indo esse navio. Bom, isso é detalhe. Tem agora vários outros navios saindo, né? Aí, depois que for liberado aqui em Istambul, aí ele vai seguir para o destino dele. Não é necessariamente crítico qual é exatamente esse destino, né? Bom, uma notícia que saiu recentemente que é bastante preocupante e refere-se justamente
a Rússia explorando o país do Sudão, lá na África, pelo ouro, né? A Rússia está desesperada por financiamento para a máquina de guerra dela, embora a Rússia diga que está bem, que está com superávites enormes e coisa e tal. A gente já falou, já expliquei isso em vídeos, que isso simplesmente não é verdade, que na verdade as reservas russas, mesmo a parte que continuou em controle da Rússia, ou seja, lembra, metade das reservas russas já foram confiscadas logo nas sanções iniciais, então estão congeladas e muito provavelmente vão ser usadas para a reparação da Ucrânia, ou pelo menos parte dessa reparação. Mas mesmo as reservas russas que ficaram na Rússia, portanto a Rússia tem poder sobre elas, 75 bilhões de dólares já foram usados, é um bocado de dinheiro, e isso arrisca realmente deixar a Rússia numa situação muito complicada. Guerra é um negócio caro, não tem jeito, gasta-se muito, tem que se pagar soldado, tem que pagar equipamento, tem que pagar contrato, tem que pagar um monte de coisa, e também com as sanções a economia da Rússia está muito mal, então dá para imaginar que a arrecadação de impostos não está lá essa coisa na Rússia. Então, isso é a dificuldade que eles têm. O que aconteceu, né? Existe já essa ligação da Rússia, do Putin, com o Sudão na África. E como é que aconteceu esse tipo de coisa? Essa reportagem aqui é bastante extensa, ela explica o caso todo, como é que é feito o roubo de ouro lá no Sudão. Mas basicamente aconteceu como, né? Quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, ela já sofreu uma série de sanções. Então ela já começou naquele momento a buscar maneiras de transacionar por fora dos mercados, dos meios legais. E o principal meio que ela usou para isso foi ouro. E embora a Rússia seja uma grande produtora de ouro, ela precisava de mais, né? E principalmente de empresas fora da Rússia para conseguir fazer essas transações de forma a contornar as sanções. E foi assim que ela entrou em contato com o ditador lá do Sudão, o Omar al-Bashir, e o Sudão se tornou a chave para a África de Moscou, segundo eles, né? E daí o ditador foi derrubado pelo movimento pró-democracia do Sudão. Só que o que aconteceu? As Forças Armadas continuaram com essa ligação com o Putin, com a Rússia. E daí, recentemente, houve um golpe lá no Sudão, as Forças Armadas tomaram novamente o controle, e o Putin continua usando essas empresas. Ele criou empresas Meroe Gold e uma empresa de fachada Al-Solag, que seriam empresas que exploram o ouro no Sudão e também fazem negócio de forma que conseguem circunverter essas sanções russas, né? Aí o pessoal está avisando aqui como que, apesar de todo o esforço, continua ainda saindo carregamentos enormes de ouro do Sudão para a Rússia. Eles contam o caso aqui de um avião que estava carregado de biscoitos. E aí o pessoal levantou a suspeita, poxa, mas o Sudão nunca exporta biscoitos, né? E aí foram ver, de fato, tinha caixinhas de biscoitos sudaneses assim por fora da carga, mas se você tirasse aquelas caixinhas, por trás o que estava ali eram toneladas e mais toneladas de ouro. Era um avião que estava saindo de lá com destino à Rússia. Enfim, essa guerra não prejudica apenas a Ucrânia, é lógico, a Ucrânia é quem sofre o máximo nisso daí, prejudica também o resto da Europa com problemas de energia, prejudica o mundo todo com a questão da alta do trigo e prejudica o Sudão também com o roubo do ouro pelos russos de lá, né? Uma tristeza você vê esses países com muitas riquezas minerais em que tipicamente acontece isso. Os governantes do país ficam muito ricos, porque eles exploram essas riquezas, vendem para quem eles querem, e, no entanto, a população acaba não recebendo nada disso. É o que eu falo, a importância, o que gera valor em uma sociedade é comércio, é troca voluntária, é pessoas comprando e vendendo coisas para outras. Tesouro, achar petróleo, achar ouro, achar alguma coisa, grafeno, não, como é que é o negócio lá, nióbio. Gente, esquece, isso nunca vai enriquecer a sociedade. Pode enriquecer algumas pessoas, pode enriquecer político, mas enriquecer a sociedade como um todo, o que enriquece é comércio. Comércio é uma coisa muito subvalorizada na sociedade. É o que mais gera valor no final das contas. Uma tristeza essa situação lá no Sudão, né? Bom, e como a gente falou, também prejudica a Europa. A Europa está com preocupações de gás, está fazendo um racionamento que, por hora, é um racionamento voluntário.
não é obrigatório, mas é possível, é bastante possível que em algum momento se torne um racionamento obrigatório lá na Europa. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um inverno muito duro para os europeus esse ano, não vai ser um ano bom, não tenha dúvida, mas é aquele negócio, vai significar também a independência da Rússia. Passando esse inverno, muito provavelmente já vai ter tempo suficiente para outros gasodutos, outras ligações, outros projetos, de forma que a Europa deixe de estar tão dependente assim da Rússia, e com isso a Rússia vai perder um mercado que era o melhor mercado dela, vai acabar prejudicando muito mais a Rússia do que a Europa no final das contas, né? É aquilo que a gente fala aqui, a Europa está sofrendo? Está sofrendo. A Rússia está desmanchando com essas sanções. Não caiam na propaganda russa. A propaganda russa fala que não, que as sanções não estão causando problema nenhum aqui na Rússia e coisa e tal. É justamente porque estão. Se não estivessem, por que eles iam querer levantar as sanções, né? Se as sanções não estivessem ocasionando nenhum problema e, né, tivesse tudo bem, então por que Putin está buscando levantar essas sanções? Não faz sentido, né? Bom, e houve ontem o encontro do Tratado de Não Proliferação Nuclear na ONU, né? Um grupo que visa diminuir o número de mísseis nucleares no mundo todo. E nesse encontro, o próprio Putin falou que não há vencedores em guerra nuclear, e que o Biden falou que quer um novo acordo de armas nucleares para diminuição de armas nucleares, né? Isso, lógico, levanta alguns questionamentos, né? Alguns entenderam isso como uma ameaça do Putin, ele dizendo que, olha só, você está vendo, se continuar desse jeito a gente vai entrar numa guerra nuclear e não há ganhadores em guerras nucleares e coisa e tal. E eu já falei para vocês o que eu acho disso. Eu acho que não, ele não vai usar armas nucleares nesse conflito, pelo menos, a menos que mude alguma coisa significativa, ele não vai usar. Muita gente fala assim, você acha que o Putin vai perder a guerra e não usar armas? Sim, eu acho. A União Soviética perdeu a guerra do Afeganistão e não usou armas nucleares. Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã e não usou armas nucleares. Essa ideia de que não há um país que tem armas nucleares, então ele nunca vai perder guerra porque, em último caso, ele joga bomba e acaba com tudo. Isso é falso. E eu já expliquei o porquê que isso é falso. Armas nucleares, na verdade, são muito menos úteis do ponto de vista estratégico do que as pessoas imaginam, né? O pessoal tem aquela ideia de que não jogou uma bomba, acabou a guerra, não sei o que lá, como foi a Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, o Japão só aceitou acabar com a guerra depois das bombas nucleares porque ele já estava, de fato, derrotado, ele já não tinha mais nenhuma capacidade de reação naquele momento. Numa guerra aberta, numa guerra que os dois lados estão lutando, uma bomba nuclear, na verdade, é uma arma terrível. Ela tem uma precisão baixa, ela atinge uma área muito grande, ela vai misturar, vai gerar problema não apenas para um país, como para o outro também, vai causar uma repulsa internacional muito grande. Então, ou seja, não tem nenhuma vantagem de se usar arma nuclear. Eu não acredito que eles façam isso. O que vai acontecer com o Putin ele vai perder a guerra, vai juntar os soldadinhos dele lá para casa, vai levar todo mundo para casa e vai sofrer as consequências da decisão absurda, do crime e do erro que ele cometeu ao invadir a Ucrânia. Não vai ser fácil não, tá? Vai levar um tempo ainda, mas vai acabar acontecendo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.